Nossa escola dominical, a primeira do mês de setembro de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus de novo, né? Estamos falando esse ano todo sobre isso. E eu quero trazer mais uma palavra sobre isso. E acredito que nós não vamos demorar muito. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler 13, 14 e 15. Mateus capítulo 23, dos versículos 13 a 15. Vamos orar antes, pedir a Deus que ilumine os nossos corações para podermos meditar sobre este texto nesta oportunidade. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Nós precisamos muito de esclarecimento vinda do Senhor. Por isso, Senhor, nós faremos uso da leitura e também da meditação na tua palavra. Que ela nos ajude a compreender a tua vontade sobre nós. Nos ajude, ó Deus, a sermos crentes fiéis e verdadeiros. Toma-nos pelas mãos. Que nesta manhã seja feita a tua vontade na nossa vida, Senhor. Nos ensine a tua palavra. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Então, Mateus capítulo 23, versículos de 13 a 15. Que seja um domingo bem abençoado para todos, né? Uma manhã abençoada aí para todos os nossos queridos irmãos. Mateus 23, 13 em diante diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Irmãos, é uma palavra que nós temos que terminar de ler, cair de joelho e pedir misericórdia a Deus, para que a gente não esteja incluso no meio desse tipo de gente, nem sermos considerados assim, porque é uma palavra muito dura. O texto vai seguir até mais do versículo 30. O texto é mais longo, mas eu separei esses 3 versículos desta vez para a gente falar sobre as dificuldades de se entrar no reino de Deus. Mas aqui eu gostaria de pensar com você sobre gente que já está na igreja. Essa é às vezes a grande dificuldade que a gente enfrenta, porque tem pessoas que são cristãs, que são crentes, mas que são obstáculos para outras pessoas virem para a igreja. Aqui alguns consideram 7, outros consideram 8 ais, que são juízos que Jesus falou a respeito dos fariseus. O versículo 14, talvez na sua Bíblia você pode olhar, esteja entre colchete ou entre parênteses, o versículo 14, porque em alguns manuscritos mais recentes, em relação aos primórdios, não foi encontrado este versículo, mas o Evangelho de Mateus registra este texto. Então, se nós contarmos com o versículo 14, a gente conta 8 juízos, 8 ais que Jesus fala ou profere contra os fariseus, escribas, contra aquele povo que era tão religioso, mas na verdade era um impedimento, era um obstáculo para que as pessoas se aproximassem da graça de Deus, para que as pessoas se aproximassem de Deus de verdade.
E este texto, ele é triste, irmãos. Ele é triste, porque são juízos sobre cristãos, sobre crentes, né? Vou usar a palavra crente no sentido mais amplo em relação à pessoa de Deus, porque aqui esse termo cristão não existia ainda, né? Os cristãos foram chamados um bom tempo depois, né? Pela primeira vez, eu acredito que foi em Antioquia, primeira vez que foram chamados de cristãos, os seguidores de Jesus, mas aqui ninguém era conhecido ainda por cristão. Jesus ainda estava exercendo o seu ministério. Mas os versículos que lemos são pequenos, mas olha quanto juízo traz sobre este versículo. E estes ais são muito pesados, é de fato, mas eles não são injustos. Eles não são injustos. Não dá para considerar como coitadinho, né? Aqueles que estão no seio da igreja, mas são ferramentas do diabo para privarem as pessoas a desfrutar da graça de Deus. Não dá para considerar como coitadinho, não dá para passar a mão na cabeça de pessoas que impedem o crescimento da igreja, que aprontam o tempo todo. Não dá para você ficar passando a mão na cabeça das pessoas. E aqui Jesus traz uma palavra muito dura para os fariseus. E quem são os fariseus, então, na nossa atualidade? Na época de Cristo, eram os religiosos que tinha posse das chaves do templo, que se julgavam conhecedores da lei, intérpretes da lei. Então a sua palavra, na verdade, a palavra dos fariseus, na verdade, era praticamente irrevogável. As pessoas não discutiam com os fariseus, porque não havia argumento, porque eles julgavam deter a transliteração, não, mas a compreensão das escrituras, né? Eles achavam que o seu conhecimento é que era o conhecimento verdadeiro. Eles detinham posse das interpretações. Era esta a palavra que eu estava buscando. A interpretação das escrituras passava por eles. E o povo tinha medo deles. Porque eles colocavam muitos julgos sobre as costas do povo. E o povo não tinha como se livrar daquilo. Então, era um tipo de gente que realmente Jesus não passou a mão na cabeça deles. Jesus foi duro e, inclusive, proferiu juízo contra eles. E o versículo 13, em que lemos, fala: vocês são tão terríveis que vocês nem entram no reino de Deus e nem deixam as pessoas entrarem. Olha que dificuldade, olha que coisa difícil. Pessoas que nem entram na igreja, vamos transferir para a nossa época e vamos colocar o reino de Deus como sendo a igreja, ou a igreja parte do reino de Deus. A pessoa nem entra na igreja e nem deixa os outros virem, né? É muito complicado lidar com esse tipo de gente. E quem são essas pessoas que nem entram e nem deixam as pessoas entrarem? Se nós olharmos o versículo 14, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar ainda fazem orações, pois o castigo para vocês vai ser muito pior. Olha a que ponto uma pessoa pode chegar por interesse. Olha que situação, como que nós vamos passar a mão na cabeça de uma pessoa que devora o seu semelhante? Quem são essas pessoas? São pessoas que têm autoridade ou domínio sobre algum lugar e sobre aquilo que se faz. Pessoas que usam do poder da autoridade para dominar as pessoas. E pior,
para levá-las para o caminho errado. Isso é que é triste. Isso é que é doloroso saber. E não estão falando de gente de fora, não. Estão falando de gente crente, que anda de Bíblia na mão. Andava, né? Porque hoje ninguém quer carregar mais Bíblia para a igreja. Todo mundo quer levar o telefonezinho para a igreja. Ninguém quer mais a Bíblia de papel. Pois eu desafio você a trazer sua Bíblia para o culto da noite. Sua Bíblia de papel, para quando falar você abrir e ler. O celular pode te distrair muitas vezes. E você ficar trocando mensagem na hora do culto. É um dissabor para quem está na frente, ministrando. Ver que tem irmão no telefone, mandando mensagem, respondendo mensagem, recebendo mensagem. É muito ruim, muito desagradável. Então, desafio você a voltar a usar a sua Bíblia, riscar a sua Bíblia, traz uma caneta, rabisca, marca os versículos que você gosta, que você aprendeu alguma coisa. Mas então, veja que situação, vocês devoram, irmãos, o termo aqui que Jesus usou é esse mesmo, vocês devoram. Pensa num gafanhoto devorando uma plantação, pensa num formigueiro devorando uma árvore, pensa num enxame de qualquer coisa devorando uma carcaça. Então, devoram, Jesus diz, vocês devoram a casa das viúvas. Irmãos, nós somos a casa de Deus hoje. Nós é que somos a casa de Deus. Então Satanás quer arrebentar com que tipo de casa? Só com a minha casa de alvenaria? Não, a minha casa pessoal, a minha casa onde o Espírito de Deus habita. E o diabo usa esse tipo de gente para tentar destruir a gente. Quem é esse tipo de gente? Nós somos alvos desse tipo de malignidade, né? E quem são essas pessoas? São pessoas que se utilizam de artifícios para impedirem as pessoas de conhecerem a verdade. Pessoas que usam, isso é muito sério, pessoas que usam o próprio corpo para manter alguém afastado da igreja. Enreda a pessoa com sensualidade, com mentiras, com falcatruas, com esquemas. São instrumentos, ferramentas do diabo para impedir que a outra pessoa venha para Jesus. Na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela se satisfaz para depois pensar em igreja, pensar em qualquer coisa. Pessoas que se utilizam do poder de persuasão que tem para impedir pessoas de virem para a igreja. Pessoas que usam a autoridade para impor um pensamento, usam de argumentos para convencer as pessoas a desacreditarem da igreja. Tipo, vai, mas não confia muito não, tá? Não, você pode até ir. Não, vai, não, você deve ir na igreja sim, mas ó, fica esperto. Pessoas que tentam desacreditar, tirar a credibilidade da igreja, dos pregadores, dos irmãos, das irmãs. Como é que você vai ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa dessa? Pois Jesus falou assim, vocês devoram as pessoas indefesas. As viúvas eram indefesas. E Jesus disse, vocês estão se aproveitando de gente que não tem como se defender. Que vocês se utilizam da fraqueza das pessoas. É igual a moça, que sabe que o rapaz é apaixonado nela. Ela utiliza dos artifícios, do seu recurso corporal e de linguagem, de beleza, para dominar o cara. E o moço, eu já vi isso, chega a dar dó. O cara se rastejando para uma moça que não estava nem aí, mas ficava tirando proveito dele, da fraqueza dele por gostar dela. Tem crente que faz isso. Tem crente que faz isso.
que se aproveita das fraquezas do outro para tirar proveito de si mesmo. Jesus disse, vai ser muito mais severo o julgamento de vocês. Vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Porque vocês estão privando as pessoas de desfrutarem da liberdade que Cristo dá. Vocês, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, vocês estão afastando. Mas vocês não vão totalmente para o pecado. Fica com aquele negócio morno. Nem vai para o mundo, nem fica na igreja. Nem se santifica, mas também não se entrega totalmente ao pecado. Só um pouquinho. Se aproveita da fraqueza do cara, porque sabe que ele já bebeu muito e oferece bebida. Sabe que o cara tem um vício e oferece justamente, fica fantasiando na frente da pessoa para ver se a pessoa cai. Sabe que a pessoa é nervosa e ela é crente, pois ela fica provocando a ira, fica provocando a raiva nas pessoas, às vezes pessoas de dentro de casa. Nem fica na igreja, nem deixa os outros ficarem. São instrumentos do diabo. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo usado como instrumento do diabo, você cuidado. Se você está usando dos seus artifícios, da sua questão de beleza, para enredar pessoas, para ter pessoas aqui na palma da sua mão, o juízo contra você será muito pior. Vai ser mais duro, inclusive contra mim, que estou pregando a palavra. Se eu usar de autoridade para impor qualquer coisa sobre a igreja ou sobre os irmãos que nos veem, nos assistem, que participam conosco, se eu impor qualquer jugo sobre eles que Jesus não tenha posto, vai ser duro, porque a Bíblia diz que quem ensina será mais cobrado. Então como que eu vou ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que está sendo uma praga na igreja? Como que eu vou ficar passando a mão na cabeça de uma pessoa que é um instrumento do diabo, que ao invés de aproximar o bairro, está escandalizando? Pois Jesus disse, para você vai ser muito pior, porque você nem entra e nem deixa os outros entrarem. Essa palavra é muito dura, irmãos, muito difícil. E para encerrar, porque hoje nós realmente não vamos demorar, o versículo 15... Jesus traz um relato de impressionar. Porque Jesus diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Vocês fazem obra missionária, vocês são crente, vocês visitam, vocês fazem culto ao ar livre, vocês são missionários, mandam até dinheiro para fora. Mas olha o que Jesus diz, depois que vocês fazem um discípulo, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês são. Irmãos, filhos do diabo dentro do reino de Deus. Olha que coisa absurda. Parece uma loucura a gente dizer isso. Mas eu não sei se você já lembrou de alguém durante esse momento que nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus, sobre esse tipo de gente que provoca ira, provoca sensualidade, se veste para provocar, se veste para ver o circo pegar fogo mesmo. É provocante. Eu não sei se você lembrou de alguém, de algum crente, que é empecilho para as pessoas virem para a igreja. É um namorado que é crente, começa a namorar a moça não crente, ao invés dela vir para a igreja, não. É ele que vai para lá, porque não dá 2 dias eles já estão na cama. Namorados crentes. Não entra nem deixa os outros entrar. É um escândalo atrás do outro. E nesse versículo 15, Jesus está falando de missionários. Olha você aí, crente, missionário. Vocês são discípulos de Satanás. Vocês não são discípulos de Jesus. Não são discípulos do Evangelho. Porque o Evangelho nos molda segundo o Evangelho. Mas aqui, esse tipo de gente
molda as pessoas segundo elas, não segundo o evangelho. Porque Jesus diz, depois que o cara se converte, ele nem mais quer saber da Bíblia, porque você se tornou a referência para a pessoa. E você transforma ele numa bisca tão ruim quanto você é. E até pior. Missionários do diabo. E aí é uma dificuldade, às vezes, quando vem um desconhecido que quer pregar na igreja. A gente não sabe de onde veio. Não sabe o que a pessoa está fazendo. Pois Jesus disse, vocês fazem uma obra missionária. Vocês rodam o mar. Vocês usam navegação. Vocês usam barco. Vocês usam dos equipamentos de transporte, né, dos veículos de transporte em terra, vocês andam o mar e a terra. Vocês fazem o mais difícil, que é converter alguém, mas vocês não os convertem à palavra de Deus, vocês o convertem segundo o que vocês são, hipócritas. Irmãos, é uma palavra muito dura, que nós temos que pedir a Deus para a gente não cair nesse erro. Porque é muito difícil. E essa expressão, os tornais, no versículo 15, diz, os tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Essa palavra, tornar, é um poder de persuasão tão grande, que a pessoa não tem mais a Bíblia como referência, mas a pessoa que convive com ela religiosamente, ela nem conhece a Bíblia. Ela acha que tudo que a pessoa está falando é verdade. Porque ela não sabe manusear a Bíblia. Ela não tem conhecimento bíblico. O conhecimento que ela tem foi o da conversão da pessoa que falou para ela. Então ela acredita. Por isso que tem um monte de crente decepcionado na igreja, decepcionado com os irmãos. E por que não dizer que tem gente decepcionada com Deus? Mas porque não se converteu a Cristo, se converteu ao irmão, se converteu à irmã, se converteu a qualquer coisa, qualquer argumento. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, tomar cuidado sobre essas coisas. Eu sei que nesta manhã é uma palavra de advertência, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não perceber se o diabo está nos usando como um instrumento dele. Nós não somos dele, nós somos de Cristo. Nós somos de Jesus, fomos salvos por Cristo, pertencemos a Ele, somos parte da igreja do Senhor. Mas nós temos que vigiar para que a gente não se transforme em ferramentas disfarçadas, que ao invés de promover o crescimento da igreja, promove a queda, a ruína, a vergonha. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que clamar pela misericórdia de Deus sobre nós. E olhar para esse texto e clamar ao Senhor por misericórdia. E dizer, Deus, toma-nos pelas mãos. Não nos deixe cair neste erro. E não nos deixe pessoas usadas pelo diabo nos enredar com falsos argumentos, com falsas doutrinas, mas que possamos permanecer firmes na palavra de Jesus, para que a gente possa saber discernir esse tipo de gente dentro das igrejas. Não pense que eu estou falando da Ibavila, não, meu irmão. Estou falando do contexto cristão. É muita gente se aproveitando do altar, se aproveitando da autoridade que tem, se aproveitando da habilidade que possui, para impedir pessoas de serem cristãs, de verdade, de amarem o Senhor. É muito difícil, é muito triste, e nós precisamos orar a Deus para que a igreja não caia, seus membros não caiam nestes erros. Vamos orar juntos nesta manhã? Que Deus assim abençoe a sua vida e que você possa refletir um pouco mais sobre esse texto, porque ele é longo. Provavelmente a gente vai falar dele de novo, mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por este estudo, esta palavra de advertência. É uma palavra dura, Deus, mas é a tua palavra. Tem misericórdia de nós, nos ajude a sermos crentes melhores. Nos ajude, Senhor, a promover o crescimento do teu reino e não o contrário. Que o Senhor nos dê a tua bênção, a tua graça e que este dia seja vivido para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje à noite temos culto presencial. Se você puder vir, venha.
né? Traga mais alguém, se você puder. Temos lugares à disposição dos irmãos. Fiquem na paz e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.